Boa noite a todos. Nossa, quanta gente! Que bom, que bom. Eu venho em nome da USE, como ela disse, sou de Santa Rita do Passa Quatro e com maior alegria estou conhecendo todos vocês hoje. Espero que a gente possa fazer algumas reflexões sobre o tema proposto para esse mês de fevereiro. E vamos lá. Não sou oradora nem palestrante, nós viemos fazer algumas reflexões para a gente aprender juntos. Então vamos lá, o tema aqui, não é direcionado para nós, não é para o nosso vizinho. Vamos ver como que a gente se comporta ali no nosso dia a dia com relação ao que Jesus falou para nós. Será que nós somos brandos, pacíficos? Vamos ver então qual que é esse conceito de cólera para a gente estar entendendo um pouquinho sobre o que nós vamos falar. É um sentimento assim tão violento, demonstrado por alguém diante de uma situação revoltante. É aquela ira. A pessoa vai falar, mas ela fala de uma forma violenta, de uma forma assim escandalosa, faz aquela coisa para chamar a atenção do filho, ou muitas vezes para revidar alguma crítica que é dirigida a ele. Ela se encaixa nesse conceito aí de revolta. Então, esse ódio que a gente vai falar hoje, todos nós carregamos ainda. Como espírito imperfeito, nós temos ainda muitas más tendências a combater. E dentre elas, a maior chaga da humanidade, a gente já sabe qual é, não é? Estudamos aqui, ela disse que vocês estudam. Qual é a maior chaga da humanidade? Cadê aquele orgulho, cadê aquele egoísmo de quando as pessoas dirigem para nós uma crítica e a gente revida, às vezes de uma maneira violenta, ou às vezes a gente fica de mal dela. Muitas vezes acontece isso. Então, esse ódio é uma manifestação, é um sentimento ainda primitivo do homem animal. A gente ainda guarda, no espírito em evolução, esses resquícios do instinto de conservação sob as formas de defesa, de amor próprio. É aí que entra o nosso orgulho. Os ódios são despertados, muitas vezes, por humilhações sofridas quando a gente sofre uma injustiça, quando nós somos maltratados, traídos no afeto, na confiança, ou quando nós somos ofendidos. É difícil, não é? A gente não revidar uma crítica, uma ofensa. Mas nós temos aí uma pessoa que disse, que ele nunca perdoou. Por que ele nunca perdoou? Porque ele nunca se sentiu ofendido. Mahatma Gandhi. Então, nós vamos ainda demorar bastante para a gente conseguir nos libertar desse sentimento tão negativo, que ataca de uma forma tão profunda, que a gente fica com dificuldade de perdoar. Muitas vezes a gente guarda aquela ofensa, a gente fica magoado, não é? Então, a gente pode perceber que muitas vezes uma crítica que é direcionada para nós, quando a gente revida em forma de ira, de cólera, é porque atinge o nosso amor próprio. Nós ainda não temos essa humildade para a gente não revidar dessa forma. E a gente, tratando esse descontentamento, nessa forma de cólera, de ira, de irritação, a gente vai atrair antipatia. A gente vai sentir por alguém ódio, e essa pessoa também vai sentir ódio da gente. Então, é como uma guerra ali de sentimentos.
que ódio, que raiva. Então a gente tem essas explosões aí. Esse rancor leva ao revide. É difícil a gente oferecer a outra face, não é? Jesus falou para nós ali, nesse roteiro de vida no Evangelho, se alguém te bateu numa face, oferece a outra. Qual é essa outra face? A face do perdão. Mas muitas vezes a gente fala, eu vou me vingar, ele não deveria ter feito nunca isso comigo. E aí vem a agressividade extrema, a ponto de chegar a um homicídio, a ponto de destruir famílias. Tem famílias, às vezes algum elemento da família que passa a encarnação inteira sem conversar com o outro, guarda aquele ódio, aquela raiva. Envolve também para nós essas cobiças. Nós temos ainda muitas cobiças, nós temos ciúmes, nós temos muito ressentimentos ainda que podem gerar esses ódios. Daqui a pouco vai. Ah lá. A gente perde a paciência, né? A telefonista está ali, ó. Falou 1000 vezes uma coisa para a pessoa e a pessoa está insistindo, ela acaba explodindo. Ah lá. Alguém conhece esse gesto? Tem pessoas que ficam tão iradas que arrancam os cabelos, que puxam os cabelos, bate a cabeça na parede. É muito interessante a gente refletir no seguinte: a gente sabe o que a gente falou, mas a gente não sabe o que o outro ouviu. Não é verdade? Então, aí envolve também a outra parte que nós temos que lidar, não julgar. Muitas vezes a gente não falou aquilo, a pessoa interpretou errado. Então ela guarda ali um ressentimento de você, sem explicação. Então eu não quis dizer isso, mas o outro ouviu isso. Nós temos que ter cuidado com esses momentos aí, para a gente exercitar a nossa serenidade, para a gente compreender o outro. É difícil, ainda mais quando a gente está falando para um filho, vamos supor. O filho insiste em uma coisa que a mãe fala não, o filho insiste e de repente a gente explode. E gera uma violência muito grande, e depois vai gerar um ressentimento que às vezes fica para a encarnação toda. É uma tempestade magnética, como falamos ali no começo, essa cólera. No campo da alma ainda, já pensou? Enquanto lá fora ele está dando aquela tempestade ali que a gente está vendo, que a gente morre de medo, no campo da alma é essa tempestade também que ocorre, quando a gente lida com esse sentimento de uma forma errada. Então, qualquer palavra que a gente arremessa nesse momento de cólera é semelhante a um raio fulminatório que ninguém sabe onde vai cair. Emmanuel, Livro da Esperança. Então, vamos ver como que a gente pode seguir o Evangelho de Jesus, esse maravilhoso roteiro de vida, nessa questão aí da cólera. Sabemos aí, ninguém precisa se martirizar. Todos nós temos esses momentos aí, onde a gente sai fora dos eixos, vamos dizer assim. Então, a gente faz uma coisa que não é preciso. Jesus ensinou lá, olha, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Nós estamos seguindo esse ensinamento de Jesus? Porque Jesus foi brando, foi pacífico. Ele usou brandura, moderação, mansuetude, afabilidade, da paciência. Olha a paciência que falta para tantos nós nos dias de hoje. Essa lei condena a violência, a cólera e
toda expressão descortês que alguém possa usar para com seus semelhantes. Muitas vezes a gente não percebe isso, que foi descortês com outra pessoa. Tem uma história, Chico conta, que ele passava sempre no lugar e tinha uma pessoa ali que fazia muita pergunta para ele, e ele já estava assim um pouco sem paciência. Aquele dia ele explodiu com a pessoa, falou: olha, depois eu te falo. Tipo assim, ó, depois eu te falo. E essa pessoa ficou com raiva do Chico. Aí Emmanuel chamou o Chico e falou: Chico, você errou. Vai lá e se reconcilia com ele. Aí ele foi. Ele foi e pediu desculpas. Aquele dia eu estava um pouco cansado, atendeu um monte de pessoas na casa da prece e o obsessor estava tentando, é claro, por intermédio desse, para testar o Chico. Aí essa pessoa disse assim para ele: Chico, você está pedindo desculpas para mim por humildade ou por sem vergonhice? O Chico respondeu: por ser vergonhice. Ele falou: então eu aceito as suas desculpas. Está vendo? Como que nós ainda somos tão orgulhosos a ponto de pensar que o outro te falou alguma coisa que não era naquele sentido. Então a gente fala tanto em paz, e como que a gente vai querer a paz no mundo se dentro de nós ainda nós não temos paz, nós temos esses conflitos íntimos? Então a paz vai começar em nós, para depois a gente pensar que o mundo vai parar um dia com tantas guerras, com tantas desavenças, né? Os refugiados aí, que situação mais triste. Vamos pacificar, vamos fazer a nossa parte. O pacificador aceita em si o fogo das dissensões, de modo a extingui-lo com os recursos da própria alma. Ele doa tranquilidade a todos que lhes compartilham a marcha. É aquilo lá, ó, vamos apagar o fogo. A gente está vendo que vai ter um grande conflito entre uma pessoa e outra, vamos apaziguar. E muitas vezes não é isso que a gente vê. A gente vê a pessoa instigando, pondo fogo. Então, olha o retrocesso. Com as nossas crianças, não sei se alguém conhece um pai que quando a criança vai para a escola, o pai diz assim: olha, você não vai brigar com ninguém, mas se alguém te bater, você revida. Então já está começando um estímulo para continuar nessa marcha aí, que nós estamos ainda muito estacionados. Então, o que é a gente ser brando e pacífico? Dar tranquilidade no coração que está revoltado, tem uma palavra de consolo para quem está ali, sem compreender o outro. É tão difícil a convivência entre as pessoas. Geralmente eles dizem aí: não, eu não vou me rebaixar. Eu não vou me rebaixar. Então o que ele faz? Ele vai tratar a esposa, ou a esposa vai tratar o marido de uma forma de revide, de violência, de agressão. Muitas vezes mata-se. Então vamos dizer aí, onde está o entendimento que cada espírito está num grau de evolução, onde a gente tem que ter paciência? A palavra é compreender. Compreender. E nesses momentos que vem ainda aquele instinto do homem animal que a gente tem, a gente se socorre à prece, ao Evangelho, para evitar essa tempestade aí magnética que ocorre diariamente. Não é? Diariamente. Mesmo quando a gente se policia, acontece uma coisa dessa. E eu fiquei morrendo de vergonha, porque eu vinha vindo para cá, e um cara me fechou, e eu fiquei...
Aí as minhas companhias aí falaram, nossa, falei, tá vendo? Foi sem querer, mas a gente tem que evitar, isso fez mal para mim. Então, vamos entender ali, às vezes ele não viu, podia ter acontecido um acidente. Então, os mansos e pacíficos vai cumprir a recomendação de Jesus, e aí vai contribuir para a paz na terra se estabelecer. Nós estamos sendo mansos e pacíficos para a gente conseguir restabelecer a paz na terra? Os mansos e os pacíficos, aqueles que tiverem paciência, que compreenderem, que não revidar, que demover todo esse sentimento de vingança, desse bateu, levou, a gente vai contribuir para a paz se restabelecer na terra e a gente vai herdar de Deus o mérito, a glória de permanecer ligado a esse planeta, depois que ele se transformar num mundo melhor. É o planeta de regeneração que a gente está aguardando aí, não é? Ninguém quer ficar aqui na expiação e provas, todo mundo quer ir para a regeneração. Mas, olha, se fosse hoje eu já não ia para a regeneração, que hoje eu já saí um pouquinho fora. Então, essas reflexões que a gente tem que fazer do dia a dia é sempre observar o nosso comportamento. Sempre observar o nosso comportamento. A irritação não é recurso de auxílio. Ninguém vai ser auxiliado com a irritação. O primeiro prejuízo que nós temos quando a gente revela um comportamento irado e colérico, a gente vai afastar os outros da nossa confiança. Ninguém vai querer depois ficar perto de você e falar que ela é louca, aquele ali é louco, aquele ali é descontrolado, aquele ali é descompensado. Olha o prejuízo que a gente vai causar para a gente mesmo. A cólera, a ira, é sempre um sinal de doença ou de fraqueza. A gente entendendo isso, vamos lá entender que Jesus falou, brando e pacífico. Aquele que está agredindo, aquele que está saindo fora ali dos eixos, vamos dizer assim, ele está doente, é um sinal de fraqueza. É um espírito de evolução que ainda não compreendeu. E nós que compreendemos já um pouco, nós temos que fazer a nossa parte. As violências estabelecem regime de medo, não é? Ao redor de nós, mas não mudam íntimos das pessoas. Os pais que educam os filhos ali, no chicote, e o filho fica morrendo de medo do pai. Mas ele não vai mudar. Ele não vai mudar esse espírito, ele só vai complicar. Concordam? Então vamos conversar. Complicamos muito mais os problemas ao invés de resolver. O exemplo do pai que estávamos falando aqui, que não conversa com o filho, educa ali na palmada, na cinta, ele vai complicar um problema ali mais para frente, onde o filho vai muitas vezes partir para um caminho errado, caminho das drogas, e aí é uma complicação extrema de sofrimento para todos. O azedume que a gente exterioriza causa perturbação para quem queremos ajudar ou defender. Então, se nós vamos ser brandos, pacíficos, nós temos que estar sempre de bom astral, não é? Então, quando você estiver ali, meio azedo ali, então fica em casa, nem sai na rua, que aí você corre o risco de encontrar alguém para você trocar essa tempestade magnética. Aspereza no trato pessoal cria ressentimento. Quem que gosta de ser tratado assim, com aspereza,
a gente fica sentido, fala assim, eu fico ressentido. E do ressentimento vem a mágoa, e o ressentimento é um fator de enfermidade e desequilíbrio. Ele vai ficar desequilibrado e vai começar a complicar todo esse processo, onde ele vai também revidar, ele vai partir para a violência. Então, a conclusão que a gente chega é que a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem, mas impende, quer dizer, exige que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isso deve bastar para induzir o homem a esforçar-se para se dominar. O espírita, ao demais, é concitado a isso por outro motivo. De que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. Nós vimos ali nas bem-aventuranças o que a gente tem que fazer para alcançar o topo da montanha. Começamos na humildade e vamos chegar lá em cima na caridade. Então, não adianta nada se a gente não combater a cólera, esse sentimento tão destrutivo. A gente vai colocar tudo a perder aqui nessa encarnação. Então, vamos fazer esses exercícios aí para a gente se dominar. Quando a gente tiver vontade, assim, de revidar, de explodir, vamos contar até 10, vamos fazer uma prece, vamos pedir para Jesus nos auxiliar, vamos seguir o exemplo dele. Vamos lá? Reflexões. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo, como ela leu aqui, do supérfluo, não é? Como nós estamos usando o nosso tempo, assistindo uma boa programação. Como estamos usando o nosso tempo. Estamos vindo aqui estudar o Evangelho, que é o nosso roteiro de conduta. Então, nós temos que fazer todas essas reflexões para um dia a gente chegar ali, ó, pertinho, mais pertinho de Jesus. Tirar de Jesus esse mito. Jesus é muito próximo de todos nós. E nós vamos também um dia chegar à perfeição como Jesus chegou. Essa é a finalidade de todos nós aqui. Não vamos desperdiçar essa oportunidade dessa reencarnação e vamos combater os nossos inimigos, que a gente traz muitos ainda. O egoísmo, o orgulho, e vamos ser brandos e pacíficos, porque nós um dia herdaremos a terra. Ok? Eu acho que já está no meu tempo, não? É só meia hora, era mais coisas assim que eu tinha que falar, mas fica para uma outra oportunidade da gente se reencontrar aqui. Então, espero que todos nós possamos fazer essas reflexões e usar de bastante compreensão, de bastante brandura no enfrentamento de qualquer problema que a gente possa ter. Que Jesus abençoe a todos nós. E muito obrigada por me ouvirem.